Lembrando que as apresentações serão gravadas. Teremos 2 apresentações hoje. A primeira apresentação será do grupo de dança Cefet RJ, Pesquisa, Criação e Intercâmbios Artísticos. Coordenação Tatiana de Oliveira Almeida, apresentadoras e mediadoras Tainá Silva Dias e Tatiana de Oliveira Almeida. Oi, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí a nossa colaboradora, né, a Luciana, que está aí agenciando para a gente esse momento. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui nessa sala para acompanhar nossos trabalhos, né? As colegas também que vão apresentar junto com a gente, né? Tenhamos aí uma boa sessão. Nara, né, e Mariana, desculpem se eu falei nome. Isso mesmo. Ah, legal, que bom. Bom, eu sou Tatiana, sou professora de dança do Cefet Maracanã, né? Eu estou no Cefet há 2 anos, 1 ano remotamente e 1 ano presencialmente. Então, a gente vai apresentar esse projeto que funcionou de maneira remota totalmente, né? E quem vai fazer essa primeira parte da apresentação vai ser a Tainá, e depois, no momento que a gente for, né, falar sobre as perguntas e tudo, eu também vou entrar junto com ela, tá bom? Então, vou transmitir aqui minha tela para vocês. E como a gente diz em arte, merda. Sim. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tainá e eu vou apresentar aqui um pouco... Eita, Tati, saiu o vídeo. É porque eu não incluí o som, agora eu vou incluir o som. Pronto. Boa tarde, meu nome é Tainá. Eu vou apresentar aqui um pouco do que foi, né, o grupo de dança do Cefet, Pesquisa, Criação e Intercâmbios Artísticos. Como a Tati falou, foi um projeto de extensão que se deu de forma remota esse ano. Tainá, eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Tainá? Estamos, sim. Estamos. Você tá com som aí, Tati? Vocês conseguem ouvir a Tainá, gente? Sim, Acho que todos eu não estão conseguindo Ou eu escutar. aqui? Tenta ativar. Sim, sim. Então eu é que não tô ouvindo, é? Isso. Então eu vou tentar novamente, tá? Só um minuto, por favor. Tá. Qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo da reunião, né? Pronto. Você tá me ouvindo agora? Eu não te ouço. Então, peraí, eu vou desincluir esse som aqui, peraí. Fala, por favor, para ver se... Pronto, tá me ouvindo? Agora eu tô. Vamos ver. Na hora... não sei como... Na hora que a gente testou, funcionou, né? Loucura, gente. Acontece, tecnologia. Você está escutando agora? Tenta sair e entrar. Talvez seja isso também. Tá. Então, Sai da reunião e volta. tá, vou pedir pra vocês aguardarem um minutinho, então, que eu vou sair, tá? Não, bom que a gente começou cedo, né? Ia começar 15 minutinhos. Aí dá tempo de corrigir essas coisas. Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Então, Tati já voltou. Foi rápido. Vai vendo aí. Vê, Tainá, fala alguma coisa aí pra eu ver se tô te ouvindo. Aí, tá me ouvindo?
Não tô. Então, não vou incluir o som do computador. A gente, se na hora dos vídeos, né, não, a gente precisar do áudio, aí a Tainá não... Novo, faz Tá? isso. Então, tudo bem. Então tá, recomeçando aqui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tainá, eu vou apresentar um pouco do que foi o projeto de extensão Grupo de Dança do Cefet, Pesquisa, Criação, Intercâmbio Artístico. Como a Tati falou, esse projeto ele aconteceu de maneira remota, né? E foi vivenciado por um grupo de jovens. E Tati, o slide parou de aparecer. Foi vivenciado por um grupo de jovens, né? E aí, por orientação, né, e coordenação da Tati. E aí, começando, né, o que foi esse projeto, né? A gente tem essas 3 palavrinhas no título, pesquisa, criação e intercâmbios artísticos. Na verdade, essas 3 coisas estão super misturadas, assim, mas a gente faz uma abstração aqui para poder explicar melhor e dar um entendimento, né, sobre o projeto. Quando a gente fala de pesquisa, o que a gente fez muito foi trabalhar a investigação do próprio corpo e desse contato, né, que a gente tem com o corpo. E como que a gente deixa a dança ser percebida em nós, para além desse senso comum, né? O que é a dança? Como eu conheço a dança no meu corpo? A partir da conscientização, a partir do entendimento do movimento e também da relação com o espaço. E aí a gente tem a criação. A criação, basicamente, está super conectada a esse trabalho de pesquisa, mas é já pensando para essa parte de como criar um processo artístico, né? Um trabalho artístico. Né? E o próprio processo já é a criação. Aqui a gente vai mostrar vídeos, né, de fragmentos da aula, que já é a criação em si. Mas também é muito importante a gente pensar, né, como que a gente pensa uma potencialidade para uma criação de um trabalho artístico. Então, como que a gente, né, se junta num grupo coletivo, parte de um pressuposto horizontal, de um processo de colaboração, para estar criando arte. E aí a gente tem também essa questão dos intercâmbios, que nada mais é do que os repertórios e referências que a gente tem, porque ainda existe um senso comum muito consolidado na dança, né? Quais são esses corpos e quem que está criando em dança? E como que a gente pensa essa dança para além dessa lógica hegemônica, assim. E aí a gente tem a questão da própria juventude, que é também uma lógica contra-hegemônica, e como que a gente pesquisa, né? Quais são esses grupos que estão criando mesmo. E aí o maior desafio, né, é pensar um grupo de dança nessa parte das telas. Como se conectar nas telas? Porque a dança, a gente pensa muito nessa questão do contato, né, do corpo. Então a gente passa por muitos desafios e por muitas soluções também. O principal desafio é a questão da internet, porque não tem jeito, tem delay. A parte de sincronicidade, ela se perde um pouco, aquela coisa síncrona, né, do movimento, da dança, mas a gente se adapta a esse lugar, né? A gente tem muito problema também com o Teams, porque ele limita a quantidade de telas que aparecem, e a gente sentiu uma falta também de suporte técnico de uma escola tecnológica para a parte de arte, porque a gente tentou alguns outros recursos e não conseguiu. Então, a gente foi lidando com o que a gente tinha. Então, a gente trabalhou muito com o processo de observação do movimento. Aí, nesse vídeo, por exemplo, a gente tem muito isso, né? Como a gente se sintoniza no movimento a partir da observação e de você estar ali no gestual e interagindo com o outro. Foi muito isso do que a gente usou. E também reconhecer a potencialidade desse momento, né? Porque a gente pode trocar com gente do país inteiro. Então, como a gente continua fomentando arte mesmo com essas dificuldades, né? Então, acho que isso foi o principal. E aí a gente passa por 3 eixos durante, né, o processo do grupo de dança, que foi a juventude, corpos na quarentena e as danças populares. A questão da juventude, primeiro, né, é um grupo de jovens, então todos os corpos ali, eles são atravessados pela juventude. Mas como a gente pode usar essa questão da juventude também na nossa criação, né? Então, quais são as nossas questões, nossos dilemas, nossas potências, nossas relações e como que isso tudo atravessa o trabalho artístico? Como que isso tudo também pode se transformar em arte? E quais são os grupos jovens que estão produzindo nesse lugar? Quem a gente pode ter como referência? E aí o próximo slide, né, já dando spoiler aqui, é justamente isso. A gente pegou... Não vou ainda não.
a gente pegou justamente essa questão da juventude, escreveu várias palavras soltas no papel sobre juventude e trabalhou com improviso a partir daquelas palavras e dá um resultado super legal, né? Super uma experiência interessante de se fazer. E aí a gente tem isso dos corpos na quarentena, que é a questão dos corpos, né, enrijecidos nesse momento, nessa questão da tela, da cadeira, e como que o grupo de dança ele também aparece como um momento de soltar isso, de, né, se movimentar e fazer com que o corpo continue funcionando, né? E a gente trabalhou muito a questão da relação com o espaço, que muda, né? A relação do corpo na casa, a questão dos contrários, dessa liberdade e, ao mesmo tempo, das angústias. Então, isso também atravessa o processo, também não tinha como não atravessar. E, por fim, as danças populares, né? Voltando para essa questão de pensar a dança de uma forma contra-hegemônica e também trazer as culturas populares e os brincantes como uma referência. Quais são essas corporeidades que estão sendo vistas e como isso atravessa o nosso corpo também, porque cada corpo é de um jeito, né? E como que a gente pode aprender com essas várias danças populares, com essas várias culturas, nesse lugar também do corpo, um lugar de resistência, essa coisa do arte fazer, que é a arte junto, né, com o cotidiano, com a vida, e como que isso se mistura com quem a gente é. E aí foi muito importante também nesse lugar um intercâmbio com a Juliana Manhães, da Unirio, do Pedagogias Brincantes, né, que fez uma parceria com o Cefet. A Tati foi e me levou junto para estar lá, né, aprendendo e trocando sobre isso. E aí, pode passar. Eu acho que essa piada tem responsabilidade sobre o futuro, tem planos. Tá dando para ouvir o áudio? Responsabilidade sobre o futuro, responsabilidade sobre o futuro, responsabilidade sobre o mais que é o plano de fundo. Gera adultos frustrados. Mas eu acho que há muito de reinvenção. Pensamentos que condizem com aquilo que você quer. Mudar rápido. Aproveitar. Mudar. Tudo. É melhor. Personalidade, traços certos, como se não pudesse. Traços direção. Completos. Coca-Cola. Traços. A juventude muda o mundo. 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 Eu não sabia que eles estavam lá. A juventude muda. Mas graças a essa casa. A juventude tem isso de não se apagar. Planos. O fim dos meus planos. O fim do meu mundo. E a quarentena. Eu me reinventei. Me conheci e mudei. Esse foi um pequeno fragmento, assim, né, de trabalhos que a gente tem na aula, justamente no que eu falei, né, partindo do improviso, a partir dessas questões da juventude, da quarentena e de tudo que angustia um pouco a gente. E aí, trazendo essa questão de uma sequência de movimento para trabalhar a questão articular, muscular e óssea, a gente passou por alguns temas, assim, né, alguns comandos de movimento que também estão super ligados à nossa vida e ao metafórico por trás disso. Então, a gente teve cada aula puxando o movimento a partir de uma palavra. Aqui na tela a gente tem o soltar e o caminhar. E aí, esses vídeos do lado são, né, o que aconteceu um pouquinho na aula. Esse soltar, a gente trabalhou justamente com colocar para fora essa energia, né, essa tensão desse momento, e como que a gente coloca isso no corpo. Então, a gente fez um trabalho de soltar 2 partes do corpo de cada vez, assim, trabalhando também essa conscientização, essas articulações, até soltar o corpo inteiro. Então, a gente foi ali, né, trabalhando essa coisa, e no final estava todo mundo super solto, e super se divertindo e super se jogando. Ali no caminhar, a gente trabalhou bastante com como andar, né, pelo espaço, assim. Então, como a gente experimenta pisar com a borda externa do pé, com a borda interna, né, com metatarso, com calcanhar, como o nosso pisar também é diferente, como que a gente brinca com desequilíbrio. E a gente também pensou a questão, né, da metáfora, assim, como que eu estou cuidando no meu caminhar, né, quais caminhos eu quero traçar na minha vida. Então, era sempre essas reflexões junto com o movimento. Aqui nesse slide, a gente já tem a questão do respirar e do transbordar, né, com os vídeos também acompanhando. Nesse respirar, a gente trabalhou primeiro com espreguiçar ativo, depois com alguns movimentos, assim,
de contraste também. Então, a gente trabalhou muito com danças rápidas, como frevo, e depois com alongamento em tempo lento, sempre observando como a respiração ela acompanha esse movimento. Então, foi basicamente isso, assim, e depois a gente trouxe quais são os nossos respiros nesse momento da pandemia, né? Também trazendo a questão da vida, junto com esse respirar. E aí a gente propôs algumas pausas, assim, relacionadas ao que está sendo esse respiro nesse momento. E aí a gente tem o transbordar, que é a minha aula preferida aqui, né? Fazendo um parêntese, que a gente trabalhou com as bordas do nosso corpo, assim, né? Primeiro passando por uma sensibilização da pele, e depois trazendo objetos também nessa sensibilização e se envolvendo com aqueles objetos, depois deixando o objeto ir e deixando o corpo continuar ali como se o objeto estivesse, né? O que fica no seu corpo daquele objeto e como que você também passa pelo espremer, pelo esticar, pelo expandir. E aí a gente traz também os questionamentos. O que você sente falta nas suas bordas? Como é que tá a sua pele? E aí, nesse vídeo aí, a gente tá super solto, porque no final a gente colocou uma música que fazia a gente transbordar, então a gente tá pulando, a gente tá se divertindo, porque tava todo mundo ali transbordando. E aí a gente entra nas danças populares, que aí foi basicamente, né, os bois do Maranhão, o frevo e o coco. Os bois do Maranhão, né, o trabalho lá com a Unirio, do Pedagogias Brincantes, foi super importante, porque a gente trabalhou aí o passo da Índia, e foi super divertido, assim, de aprender. Super importante, né? Porque é uma cultura que precisa ser cada vez mais valorizada. E aí a gente entra no frevo, que a gente conseguiu, né, trabalhar mais, trouxe vários passos, o ponta de pé e calcanhar, trocadilho, pontinha de pé, chapa quente, ferrolho. A gente ficou ali no frevo a vida toda e muito bom. E ali a gente tem o coco também, que a gente trabalhou bastante com a pisada do coco. E sempre pensando também como que, né, essas culturas elas são importantes a gente ter como referência, né? Até no nosso corpo. Não que a gente vá fazer um trabalho sobre o coco, sobre os bois do Maranhão, sobre o frevo. Mas como isso pode atravessar a gente e agregar no na nossa construção mesmo, né? Como que é importante aprender um pouco com isso. Aí pode passar. E aí a gente tem os intercâmbios artísticos. Eu falei, né, dessa questão que teve com a Unirio. Um outro intercâmbio que também foi muito importante, de maneira, né, mais interna, foi com o Bandão do Cefet, que a gente fez um vídeo para quem estava na mesa sobre o Remi, né? E foi super legal. E agora um repertório que a gente teve, um intercâmbio artístico que a gente teve com alguém de fora, foi esse daí com o Raul, né? O Raul Magalhães. Ele é um artista da dança de Juiz de Fora, então a gente sai um pouco desse eixo Rio-São Paulo. E como foi importante a gente trazer o hip hop para dentro, né, do grupo de dança, porque a gente também pensa um pouco, será que esse hip hop também não está junto com as culturas populares? Tem toda essa questão, né? Como que a gente pode aprender com o hip hop. E o hip hop ele é cheio de cultura e de história do povo e da população preta, né? E como que é importante a gente estar também nesse lugar de ver esses tipos de dança que, né, não cresceram, não nasceram ali da lógica hegemônica, né? E como que ele foi conquistando esse espaço. Então a gente passou por um intercâmbio teórico-prático, o Raul trazendo várias histórias e também muita prática, a gente pode aí ver no vídeo. E é muito legal, porque ele trabalha justamente com a nossa proposta horizontal, assim. Então, o intercâmbio foi justamente sobre como que a gente usa as ferramentas, os repertórios do hip-hop e as ferramentas de improviso para criar com o nosso corpo, né? A partir do que a gente estava aprendendo. E aí, por exemplo, nesse vídeo a gente inseriu movimentos de uma parte do corpo, depois trazendo formas geométricas, depois trazendo danças sociais e se jogando. Então, cada um aí criou sua própria coreografia, né, em hip hop com aquilo que a gente estava aprendendo nas aulas do Raul. Então, foi super incrível também criar a partir disso. Aí agora, né, a gente tem aqui as referências bibliográficas, né, que a gente estudou o projeto, e a gente teve também os relatos dos estudantes, assim, a gente achou super legal colocar aqui, mas esses relatos, claro, eles vêm com um vídeo também para mostrar um pouco da gente, um pouco do que foi esse trabalho, e aí agora a Tati vai exibir aí para a gente poder finalizar aqui a fala, tá bom? Eu falei assim, meu Deus, vou morrer de vergonha, e agora, o que eu vou fazer? Só que eu tava escutando a música que eu gostava, e aí, tipo, eu até esqueci que tinha câmera.
tinha outras pessoas, tinha, sei lá, que tem gente me vendo. Então, eu achei uma experiência muito legal, porque, assim, a gente pode se permitir mesmo, sabe? Tipo, eu até cogitei, eu não sei se eu vou abrir minha câmera, mas eu falei, não, vou tentar. E eu gostei, entendeu? Então, foi uma coisa de me permitir. Foi interessante, eu acho que às vezes, tipo, uma coisa, eu tenho um pouco de medo de sair da minha zona de conforto, eu confesso. Às vezes eu me arrisco e eu estou começando a pensar com esse tipo de coisa que, poxa, pode ser interessante assim, me arriscar fazer uma coisa que eu não tenho certeza. Então, eu sou tipo isso. Professora, sobre isso, assim, no dia de hoje, assim, eu estava bem preocupada com algumas coisas e quando eu comecei a dançar, a minha mente foi para outro universo, assim, sabe? Eu praticamente transcendi, porque foi muito bom, assim, uma sensação muito boa. Você poder interpretar aquilo ali como um movimento, você tem que sentir um pouco o que aquela pessoa está sentindo. E... Como eu posso falar? Eu achei que foi tipo assim, e eu também falei assim, cara, tipo, não tô sozinha, ela tem algumas coisas que ela também sente, que tipo, não tô sentindo sozinha, ela também tá sentindo. E de uma forma eu fiz tipo assim, cara, foi bom, sabe? Me deixou um pouco, acolher um pouco. Eu gostei. Achei que ia ficar bem mais tímida, mas não. Cara, uma meia aula, eu tava super morta e falecida na minha cama, sem vontade de fazer nada, e aí eu cheguei e fiquei super já, meu Deus, amo dançar, tô muito feliz hoje. E, não, mas foi muito bom, sabe, me animou mesmo, e eu gostei. Esse final foi ótimo, entendeu? Eu percebi que eu tava com saudade de botar uma música no meu quarto e dançar muito, assim, com o som estourando a caixa, sabe, saudade disso. E foi ótimo, eu adorei toda a aula e esticar também foi ótimo, porque eu tô com uma dor no pescoço, que nossa senhora, então foi incrível. Tô acostumada com o ritmo, sabe? Tipo, das férias pra cá eu não peguei o ritmo ainda. Então, eu tô com muita coisa pra fazer, eu tô atrasada, entendeu? Eu, tipo assim, eu tava o dia inteiro, eu tava nas aulas pensando, eu tenho que fazer tal trabalho, tal trabalho, tal trabalho. Mas eu falei assim, eu vou. Aí nisso, que teve aquela parte de ficar parada, de acalmar e tal no início, ajudou muito, porque, tipo, eu agora tô aqui assim, pô, eu tenho que fazer aquilo, mas porque eu tô me preocupando, tipo, calma, entendeu? Eu posso fazer depois. Aí ajudou muito. E pular também, né? Eu dancei uma música mais agitada agora no final, então extravasei um pouquinho. E falando sobre percepção corporal agora, eu sinto como se meu corpo estivesse funcionando de uma forma prazerosa, sabe? Tipo, transbordando de uma forma prazerosa. Isso é meio complicado pra mim, porque eu sinto que nem sempre eu transbordo pelas razões certas, por assim dizer. Principalmente na última semana. É como se meu corpo tivesse estado num ritmo de pulsação muito tenso e agora esteja uma coisa mais livre, sabe? Mais solta. Então, foi importante pra mim essa aula. Cara, eu amei a aula, eu tava super morta e Parabéns, meninas, pela apresentação. Se vocês tiverem algum contato, por favor, poderia colocar no chat, tá bom? Para o povo seguir. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tatiana, não estou conseguindo ouvir. E no final, a gente vamos abrir para a roda de conversa, tá bom? Perguntas e tal. Tá, Joia. Você consegue me ouvir, Luciana? Agora eu consigo. Tá, Joia. Obrigada, tá? Obrigada, Tá Tainá. bom. Parabéns. E no final a gente conversa um pouquinho, tá bom? Obrigada, Luciana. Até. Trabalho incrível, tá bom? Parabéns para vocês. Obrigada. Agora vamos para a segunda apresentação, que é Paradigmas Judiciários, Histórias de Famílias, Histórias de Petrópolis. Coordenação de Nara Maria Carlos de Santana e apresentadora Mariana Arruda. Boa apresentação.
Mariana. Oi, boa tarde, gente. Tentando abrir aqui a câmera. Boa tarde, gente. Meu nome é Nária, sou a coordenadora do projeto Paradigmas Indiciários. Bom, agora a coisa ficou meio complicada, porque o nosso é um trabalho mais teórico, né? Mas, Eu enfim, estava pensando isso. é a Mariana que vai apresentar, tá? Ela é a apresentadora, né? E ela é a bolsista do projeto. Deixa eu falar com a Mariana, tá? Boa tarde, gente. Então, nosso trabalho, como a Nara disse, né, é bem diferente do que a gente viu agora. Nosso trabalho para famílias e histórias de pessoas. Mas o que significa paradigma indiciário? O Ginsburg ele compara alguns métodos de investigação e propõe um novo paradigma no âmbito das ciências humanas, o indiciário. Esse modelo de investigação surge como alternativa ao paradigma galileano. Isso contrapõe a generalização, objetividade e quantificação, próprios de um modelo Mariana, você positivista. esqueceu o vídeo. Você esqueceu o slide. Você esqueceu o slide. Eu compartilhei, não? O que estava aparecendo? Espera aí só um minutinho. Agora apareceu, né? Ou não? Ainda não. Não. Tá bom. Agora foi? Tá aparecendo? Só um minutinho, deve aparecer. Ainda não apareceu. Eu já iniciei aqui o compartilhamento. Ah, começou, apareceu. Foi? Então, tá bom. Foi. O objeto, né, do nosso projeto de Agora quem não extensão... está é você. Desculpa, Mariana. Agora quem não está é você. Oh, meu Deus, mas a câmera tá ligada. Eu acho que está dando conflito. Acho melhor você ficar só no áudio e aparecer depois. Quer que eu continue a apresentação sem a câmera mesmo? Não sei, eu acho que vai funcionar melhor, né? Mas tenta ver se com a câmera vai. Não, Eu não acho que foi. não tem como eu abrir a câmera ao mesmo tempo. Não tem como, não tem como. Isso acontece. Tá bom. Tá bom. Então, vamos continuar, né? O nosso projeto ele tem como proposta desvelar uma identidade visível nas ruas de Petrópolis, pautada na diversidade de seu povo. As histórias das famílias pretendem mostrar, ainda que somente com um número possível de famílias, os indícios da formação da cidade de capital cultural e turista relevante, mas a importância da comunidade para a formação da identidade local. Porque Petrópolis tem esse título, né, de cidade imperial, mas não é só isso, né? Então, esse trabalho a gente quer mostrar a história dessa cidade com outras famílias, né? Com o número possível que nós conseguimos. A metodologia, né? Nesse trabalho, toda análise será feita a partir de perspectiva histórica, da história cultural, e nessa abordagem se privilegiará uma análise das fontes com o objetivo de averiguar a peculiaridade dos indícios e vestígios para a construção de nosso raciocínio. Será feito de um ponto de vista historiográfico. É importante ressaltar que a história cultural refere-se, dentre outras coisas, às formas de comportamento. O público-alvo do nosso projeto. O material coletado ele será catalogado, descrito, contextualizado e apresentado em 2 exposições.
Semana de Turismo e aqui na CPEX, para toda a comunidade, reconhecendo que o momento é de excepcionalidade, né, devido à Covid-19, e o material recolhido e tratado poderá ser apresentado virtualmente durante os eventos, no formato de exposição e ficando no ambiente virtual em que será exposto, acessível a qualquer momento. Então, aqui eu vou mostrar um questionário que nós aplicamos com as famílias, né? As famílias que a gente conseguiu fazer a pesquisa. Foi pelo formulário, né? Formulário do Google, que aí facilita mais, né? Por conta dessa história da Covid, né? Essa situação. Então, a gente perguntava qual a família, né? A pessoa colocava aqui o sobrenome, há quanto tempo essa família reside em Petrópolis. Depois a gente pergunta de que origem o local são os antepassados, as atividades exercidas, se ainda existem muitos membros dessa família em Petrópolis, como você descreveria sua família, em que bairro a família se estabeleceu e onde vive atualmente, e por fim a gente pergunta, né, se a pessoa aceita emprestar os documentos, que contasse um pouco dessa história. Se sim, ela precisaria assinar uma autorização, né, para uso exclusivo desse nosso projeto de extensão. E esse aqui foi o termo de consentimento, né, que nós imprimimos, e aí as famílias assinavam. Então, aqui a gente vai mostrar parte dos materiais coletados, né, nesse nosso projeto. A gente começa aqui com a família Ames. Essa é uma família alemã, né, de descendência alemã. Essa família está em Petrópolis há cerca de 150 anos. Oi, desculpa, não ouvi. Não, pode seguir. Sim. E atualmente essa família está situada em diversos bairros da cidade. E, né, os familiares também me disseram que tem muitas pessoas em outras cidades também, como São Paulo. São Paulo tem bastante gente. Eles eram daqui de Petrópolis, né? Nasceram aqui, mas foram se estabelecer lá. Essa foto aqui é do casamento, né, da Margarida Augusta da Silva e o Pedro Ames. Não passou o vídeo. Ainda não? Agora sim. Eles são os patriarcas da família. E aqui a gente tem a certidão de casamento deles, né? Eles casaram em 1918. Essa carta aqui eu achei bem interessante a gente colocar. Foi uma carta enviada pelo Manuel Pedro Ames para o seu irmão, que estava na Segunda Guerra Mundial, né? E essa carta ela é de fevereiro de 1945. E aí eles sempre trocavam cartas, né? Ele mandava carta para o irmão que estava na guerra, o irmão também respondia, e assim eles tinham notícias um do outro, né? E ele conseguiu voltar da guerra também, né? Graças a Deus, né? Foi tudo bem. Essa carta aqui, né? Mais uma carta, foi o Pedro Ames que enviou para o seu filho. O filho dele era o Paulino, né? O nome dele. E aí aqui ele conta, né? Em primeiro lugar, ele diz que está mandando que Deus abençoe ele e tudo mais, ele e os companheiros. E ele diz que aqui em Petrópolis, nessa semana que ele está escrevendo a carta, choveu muito. Foi uma enchente, assim, terrível. E a gente vê, né, que a história de Petrópolis chover bastante não é de agora, né? Sempre foi assim. E aí ele conta isso para ele, e aí ele pede, assim que você receber essa carta, você me dá notícias de novo, e tudo mais. E ele diz que até essa data, 30 de março de 45, já tinha recebido 6 cartas e 3 telegramas, né? Eles trocavam bastante. Essa aqui agora é a família Maier, também é uma família de descendência alemã, está em Petrópolis há cerca de 150 anos e atualmente a família está nos bairros Mosela e Bingen. São os 2 bairros assim mais fortes da família, né?
Essa aqui é a certidão de casamento da Almerinda e Carlos Otto Maia. Eles casaram em 1933, né, aqui em Petrópolis. Essa casa aqui era a casa que esse casal vivia com seus filhos, né? É na Estrada do Contorno, lá na BR-040. E a gente colocou essa foto aqui porque essa casa, ela não existe mais. Era a casa da família, mas eles tiveram que sair da casa, a casa foi demolida para passar onde hoje é a BR-040, sentido Juiz de Fora. Já tinha o sentido Petrópolis, né? E agora o sentido Juiz de Fora, eles tiveram que sair, não receberam indenização, e só muitos anos depois que eles receberam, mas assim, uma quantia muito pouca, sabe? Que não foi corrigido. E essas fotos aqui são da demolição, né? Quando eles estavam desmontando, eles tentaram aproveitar, né? Algum material da casa. Essas fotos aqui são nessa casa também, lá na Estrada do Contorno. São fotos de família, né? Aqui a gente tem 2 documentos também dessa família, né? Da família Maia. E aqui no endereço, na residência, a gente tem Rua Estrada do Contorno. E atualmente a gente não tem mais esse endereço, né? Não existe mais. E esse Agora é um título de eleitor, né, Isso, é título Mariana? de eleitor. Isso mesmo. Esse é o pai, né, da família, o Carlos Otto Maia. E aqui do lado direito é um dos filhos do casal. Esse, inclusive, ele faleceu bem jovem. E aqui essa foto mais recente, né? Se não me engano, acho que é 2005, mais ou menos. É a dona Almerinda com os filhos dela, né? Os 6, porque um faleceu. Agora é a família Piccoli, né? Uma família de descendência italiana. Essa família está em Petrópolis há cerca de 100 anos também. E atualmente a maior parte da família está situada no bairro Ozeral. Aqui a gente tem a certidão de casamento da dona Manuelina e do senhor Télcio, né? E aqui do lado são eles com o neto, um dos netos do casal, né? Essa aqui é sobrinha da dona Manuelina, né? O casamento dela. E uma das filhas dela também. E muitas pessoas da família também moravam em São José, na época que São José ainda era distrito aqui de Petrópolis, né? Agora não é mais. Aqui são fotos de família também, né? E eles me deram informação que essa também é no bairro Roseral, né? A maioria está no Roseral até hoje. Essa aqui é a família Trocoli, não sei. E é família de descendência italiana também, né? O marido é italiano, o pai, e a mãe, ela era portuguesa. Então, um pouco dos dois, né? E ela está em Petrópolis desde o início do século XX. E atualmente a família está situada no bairro Mosela. Essas fotos aqui são do casamento, né? Do seu Domingos e da Hilda. Aí aqui são eles com os filhos, né? Os filhos deles. E eles vieram para Petrópolis para se estabelecer aqui, né? Foram eles mesmos que vieram. Esses são os pais da dona Hilda, que eles eram portugueses, né? E aqui os pais do seu Domingos, né? Que eram italianos.
E essa aqui é a mãe do Seu Domingos com os filhos dela logo após ficar viúva, né? Ela ficou viúva assim, muito cedo. Tinha filhos pequenos ainda, inclusive uma bebê de colo. Essa foto aqui é mais recente também, é nas bodas de ouro deles, né? Aqui a gente colocou as referências do nosso trabalho. Vou colocar aqui para abrir a câmera. Acho que abriu, né? A câmera Então, não. aqui a câmera não? Abriu. Então, aqui nesse trabalho, né, a gente colocou apenas parte do material que foi coletado, né? E esse trabalho, ele está em andamento desde maio. E nós estamos ainda fazendo pesquisas, né? O projeto ainda não terminou. Então, nós temos algumas pesquisas ainda em andamento. Mas por conta do Covid, né, a gente tem umas dificuldades ainda. As pessoas ficam receosas ainda de emprestar documentos. Então, a gente tem um pouco de dificuldade nisso, mas a gente conseguiu bastante coisa. Eu queria complementar falando rapidamente que a gente já tem mais 3 famílias, né? De outras origens, Isso. então a gente está buscando. Quer falar, Mariana? Então, a gente tem mais 3 famílias, né? Como a professora disse. Tem mais uma família de origem alemã e tem também família japonesa, né? Mas aí, como ainda não conseguimos encontrar com essa família, né? Ainda não consegui encontrar para assinar o termo. Então, ainda não pegamos o documento, né? Para expor. E a ideia do paradigma indiciário, eu queria explicar um pouco mais, com um exemplo, né, para ficar mais claro para o público mais jovem, é mais ou menos como se fosse a ideia é uma espécie de Sherlock Holmes, né? Aí é um exemplo bem simplificando mesmo a ideia. O que você vai fazer? A gente vai pegar indícios, né, dessa história, da história de Petrópolis, a partir da história dessas famílias. E aí a gente vai tentar construir uma história e buscando várias origens, negra, alemã, italiana, japonesa, e tentar perceber a formação petropolitana e a maneira como essas famílias estão contribuindo para a história cultural e social dessa cidade. Né? Nosso projeto começou em maio, então ainda está bem recente. As nossas reuniões têm sido virtuais, então é uma coisa que complica, né? Até para o contato com as famílias, mas a gente tem conseguido um número relevante assim, já pelo tempo, né? Na verdade, são praticamente 5 meses, né? Então é isso. Obrigada a vocês. É uma história, assim, uma parte interessante, né? A questão da família Maier, que teve a casa demolida, né? A gente não pensa nisso, né? Não consegue imaginar. Foi através desse trabalho que a gente teve acesso a isso, né? Que tinham casas lá onde passa a BR-040 hoje, no Bingen, né? Na altura do Bingen. E assim como essa história, nós estamos conseguindo outras também, né? É muito legal. Parabéns pela apresentação incrível, ver os dados, a história em si. Tá bom? Se vocês tiverem algum contato, pode colocar no chat ou uma rede social, tá bom? E agora vamos abrir para as perguntas e uma conversa. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mãozinha ou podem colocar no chat, tá bom?
A Maria ela vai ativar. A Nara Maria, ela levantou a mão. Maria, você poderia ativar? Por favor. Na verdade, vocês estão ouvindo? Estamos. Na verdade, eu queria parabenizar a Tatiana pelo trabalho aí do grupo de dança, né? Porque é fantástico. Eu faço coral, canto coral, e no grupo, na época da pandemia, ficou praticamente impossível a gente trabalhar à distância, né? Eu lembro que nós conseguimos fazer 4 meses, nós voltamos presencialmente agora com uma máscara adaptada, né? Na parte externa da casa de música, né? Então a gente está fazendo os ensaios fora dentro da, não dentro da casa, mas fora, porque tem um grupo de pessoas mais velhas, idosas muito grande, né? E eu dou os parabéns, porque realmente, nossa, fazer um trabalho desse online, remoto, é muito complicado. Você foi genial, assim. Meus parabéns ao grupo todo e em especial aí a Tatiana. Obrigada, Nara. E assim, às vezes a gente fica até um pouco insegura, né, no início de assumir essas propostas, assim, de não ter quórum, né? Você fala com a Tainá, sei lá, se a gente tiver 4 alunos, pra gente é o suficiente, sabe? E aí tem esses momentos transitórios, né, que às vezes você tem 10, às vezes você tem 4, às vezes você não tem nenhum, né? É assim que vai funcionando, né? E a gente vai se adaptando. Mas muito obrigada. Eu tenho uma memória afetiva com Petrópolis muito grande. Eu dancei muito em Petrópolis, né? Quando eu dançava em Juiz de Fora, a gente ia muito nos festivais que teve aí de dança, né? Petrópolis fomentou há muito tempo nos festivais. Então, ver vocês falando, contando essas histórias, assim, ativou em mim memórias também, né? Em dança, que eu tive cidade, assim, muito legal também. Mariana, você tá linda se apresentando, sabe? Obrigada. Articulada. Super natural, né? Eu queria parabenizar vocês também, que a Nara estava falando, né, dessa dificuldade. E aí, quando ela falou a questão de ficar travando, né, de não conseguir aquela coisa sincronizada, eu fiquei reparando nos vídeos e falei, gente, mas tá muito bom, né? Não parece que tá com esse problema. Realmente, vocês estão de parabéns. Gostei bastante. Essa questão da tecnológica aí, né, gente, foi a Tainá, né? Eu não tenho ingerência nenhuma sobre isso, assim, eu sou totalmente... Não tenho essa inclinação, assim, né? São vocês que são aí nativos digitais, né? Adorei. A gente vai aprendendo junto, né? É isso, assim, parabéns demais pelo trabalho de vocês. O meu técnico de turismo, né? Então é muito interessante também quando a gente vê essas outras narrativas surgindo sobre o mesmo lugar, porque geralmente a gente já tem uma história ali consolidada. E como que é importante resgatar várias outras histórias, né, que foram meio perdidas no caminho ou contadas de forma superficial para poder também enriquecer aquele lugar, né? Mais do que tudo que ele já tem de cultura, de história. Então, assim, maravilhoso o trabalho, a pesquisa que vocês tiveram, assim, de resgatar essas coisas, e muito bonito, assim, parabéns. Obrigada. Parabenizar também pelo trabalho da professora Tatiana e da Tainá também, importantíssimo. Entre perdas e ganhos, a gente tem que pensar os ganhos que nós tivemos com essa questão da pandemia, que permitiu que a gente ampliasse os nossos horizontes e não desse desculpas para determinadas coisas. Então, esse trabalho que vocês fizeram de fomentar a dança, mesmo à distância, isso é importante para que você possa fazer trabalhos até com pessoas que estão deprimidas, que não conseguem sair de casa, e vocês vão conseguir levar essa movimentação para elas dentro do espaço dela, dando para elas uma certa segurança para poder dar um passo além. A dança vai poder servir como uma espécie de libertação, de repente, desse mundo interior que a pessoa criou, né? A gente sabe como que a arte e a dança está entre isso, ela tem esse poder. Então, vocês estão de parabéns. Eu espero que esse trabalho possa continuar se desenvolvendo cada vez mais, né? E quero ver os frutos disso aí no futuro. E em relação ao trabalho da Nara e da Mariana, eu sou suspeito, né?
porque eu também sou bolsista da Nara, e eu acho importantíssimo isso, sei da dificuldade que é fazer esse tipo de fazer esse levantamento histórico. Você fala da cidade imperial, mas você começa a dar cara a essas pessoas que fizeram parte da ocupação do espaço, né? Você fala da família imperial, mas das famílias, das suas histórias, isso fica muito subentendido. E uma coisa muito importante que a Nara falou aí, quando você fala de famílias que foram compor a cidade, é muito esquecido a questão do componente das famílias negras, né? Esse levantamento das famílias negras que é muito importante também. Eu acredito que vai ter uma dificuldade muito grande de pegar a história dessas famílias, né? Porque em relação a termos de documentação, mas por isso mesmo que é muito importante. Se conseguir levantar 2, 3, 4, quantas forem, que consegue ter um levantamento histórico de quando que essa família foi para Petrópolis, ou sempre morou em Petrópolis, mas de repente não se preocuparam em ter esse tipo de documentação, vai ser muito importante para o trabalho, porque quando você fala de Petrópolis, da família imperial e dos alemães e de outras famílias que foram para Petrópolis, mas esquecem que o negro sempre esteve em Petrópolis, né? Antes da cidade ter essa configuração que foi feita pelo Keller, ali já habitavam já os escravos das fazendas que estavam no entorno. Ali estava o caminho novo do ouro, né, que ligava Minas Gerais até a cidade do Rio de Janeiro, e ali transitavam os negros, junto com as populações de Minas Gerais que faziam todo esse transbordo dessa carga importante para o Império. Então, quer dizer, esse trabalho, para mim, é de suma importância. Você dá essa visibilidade dessas famílias, né, da história dessas famílias, e também colocar o componente também dos negros, que são sempre relegados na história da cidade de Petrópolis, e que isso sirva não só para Petrópolis, né, que isso sirva para o todo, né, porque a história negra ela é apagada, né, ela não é dada importância, e esse trabalho é muito importante, ainda mais pelo componente de ter a Nara, uma professora negra, entendeu? De sucesso, entendeu? Coordenando isso. Parabéns. Pergunta em relação a Mariana e a Nara. Como foi o processo de solicitar termos, né, de fotos, pesquisa? Vocês fizeram algum termo de autorização de imagem, de som? Tá ruim o som, Luciana. Quer responder, Mariana, sobre o procedimento? Está muito baixo. Não Mas vocês consegui entender conseguiram? muito bem. Mas agora vocês estão conseguindo? Tá, melhorou. Sim, tá. Ah, tá. É porque eu tô com 2 dispositivos. Não, Um para a melhorou. câmera, para vocês me verem, e outro no computador. Tá bom. Então, como vocês têm um termo de autorização de imagem e som? Sim. A gente tem o termo de consentimento, né? Que, inclusive, eu deixei ele lá no slide. Ah, tá. Que aí essas famílias, né? Quem aceitou, né, participar do termo, emprestar os documentos, aí a gente encontrava com essa pessoa para a pessoa assinar, né? E aí são 2 vias. Uma via fica comigo, com a minha assinatura e a assinatura de alguém dessa família, e a outra fica com a família. E qual foi a dificuldade? Teve alguma dificuldade de você querer uma foto e aquela pessoa... Então, a maior dificuldade foi a pessoa, assim, aceitar encontrar comigo para entregar o material, né? Por conta, assim, da pandemia, né? Da Covid ainda. Muitas pessoas ainda com esse receio. E também pessoas assim, são documentos muito antigos, toma cuidado. Eu não trouxe documento tal porque ele está muito, né, muito antigo, é ruim de preservar. Então, teve essas 2 dificuldades. Mas até a gente conseguiu um número bom, sim. Sim, as famílias foram bem, assim, recepcionaram bem, né, aceitaram bem o projeto.
A família da Mariana também é uma família petropolitana. E, além disso, nós contactamos outros petropolitanos. Eu estou vendo aqui que tem uma assistente, vou até perguntar se de repente, se ela puder, Daniela Spielmann Grossman, que é a família de lá, né? Se a sua família puder contribuir, Daniela. A Laura Diniz, você tem alguma pergunta, Laura? Laura, Isabel. Levantou a mão aqui. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria falar do projeto, que eu participo do projeto de dança, né? E aí eu queria só agradecer a Tati e a Tainá, porque, como eu disse no chat, é realmente uma experiência incrível poder participar. Inclusive, teve uma época que eu cheguei a conversar com a Tati, que a minha família toda estava com Covid, e eu fiz a aula de dança, e assim, eu estava muito preocupada. E aí eu cheguei a falar com ela sobre isso, então até no ponto de escutar, sabe? Sempre teve isso dentro do grupo. Então, eu só queria falar que, assim, o projeto ficou incrível. A Tainá, parabéns, Tati, parabéns, muito obrigada pela oportunidade, assim, eu amo demais. E sobre o projeto de Petrópolis, eu fui lá há pouco tempo e nunca tinha parado para pensar na história por trás, né, contada pelas famílias, porque quando a gente pega para saber por outra pessoa, geralmente são duas visões diferentes, né? A gente nunca escuta realmente os dois lados da história. Então, assim, eu achei o projeto incrível, vocês estão de parabéns, assim, achei muito bonito. Obrigada. Obrigada, Laura. Isabel Gonçalves Farias. Boa tarde. Eu fiz só um pouquinho também do coro que a Laura falou, porque eu também parte do projeto de dança e, tipo assim, foi muito o que posso dizer que me salvou nesse ano, que foi muito complicado, assim, muitas questões, tipo assim, quando chegou o grupo de dança, ajudou, sabe? Foi muito bom. Como a Laura falou, também sempre teve muito esse lado da escuta, a gente sempre se ajudou muito, se escutou muito, sim. E quando você via também que acho que até a Tainá colocou no vídeo, que quando que não é só você que está sentindo aquilo, você acalma, sabe? E dizer que foi muito bom mesmo. E, nossa, muito feliz de ter entrado e de não ter desistido do projeto, porque teve hora que veio aquele pensamento, tipo, não vai dar certo. E também para parabenizar as meninas, a Tainá, a Tati e as meninas do projeto de Petrópolis. E é isso. Lembrando a todos, né, que tem um formulário, tá, de presença. A Mari já deixou o link no chat. Tem uma coisa, eu não me apresentei, desculpa. Meu nome é Luciana, né, falei no começo e tal, antes da gravação, e eu sou bibliotecária do Campus Valença. E quando eu peguei o formulário e tal, que eu seria moderadora de Petrópolis, da história em si, que pega muito também na parte de biblioteca econômica, e a parte de dança também, porque eu fiz artes cênicas na Unirio, e quando a Tati falou Unirio, eu falei assim, nossa, vibrei. E tal, e atualmente, no período de pandemia, eu estou fazendo dança também, online, pela UFRJ, e é difícil. E eu gostaria de saber da Tainá e da Tati como é orientar a pessoa online. Porque às vezes eu estou fazendo a dança, aí vai para a direita, vai para a esquerda, eu fico totalmente... É confuso para mim, entendeu? Qual é o desafio? Pois é, isso são desafios, né? Mas assim, a gente não costuma trabalhar com uma estética de movimento pronta, sabe? A gente trabalha muito com a improvisação também. Tem sim um repertório de movimento que a gente trabalha, mas é muito construído junto. E a gente usa mesmo o vocabulário, né? Agora é mão direita, cruza a esquerda na frente. E aí eu boto meu computador no chão, né? Então, posiciono o computador no chão, mostro minha parte do corpo. Às vezes eu chego ali para trás, não pega meu corpo inteiro.
Então, você abaixa a tela, sobe tela, para no meio de uma orientação para subir a tela, e tá lá orientando, volta para descer a tela de novo. Então, assim, são coisas que a gente vai precisando adaptar, né? Não tem muita receita, né? Mas... E a gente veio numa perspectiva, assim, de experimentar, né? De ver o que era possível. Se isso não fosse possível, a gente faria de outra forma. A gente estava muito aberta, assim, a não ter já um ponto final para a gente percorrer atrás dele, sabe? A gente queria esse percurso e ver o que ia dar, né? Se fosse uma conversa sobre dança, seria uma conversa sobre dança, mas foi possível dançar, então, né? Que bom. Eu acho que foi mais nesse caminho, assim. Thay, quer completar? Quero. É justamente aquilo que eu falei, né, assim, sobre a sincronicidade. Não vai ficar 100% síncrono, então, como que a gente lida com isso também? Porque os próprios corpos, eles são diferentes. Eu acho que o principal foi colocar isso como uma base, assim. Então, não vai ficar um igual ao outro, mas como que aquela proposta, aquele movimento vai entrar no corpo da pessoa e como que ela vai produzir a dança a partir disso, do jeito dela, da forma como a internet tiver e tal. Mas, assim, para uns trabalhos que a gente precisava de uma coisa mais síncrona, até como foi o vídeo do Mandão, agora a gente também está com um projeto de apresentar o vídeo do NAC, a gente tá pedindo vídeos, assim, individuais depois, não ser aqui nesse momento síncrono do Teams e tal. Então, a gente faz aqui os movimentos, as propostas, mas a gente trabalha disso de forma assíncrona depois, com uma qualidade de câmera melhor e tal. E aí, por exemplo, na questão do Remy, tentou trabalhar essa sincronicidade quando era necessário na edição, assim, também, né? Mas acho que é um pouco essas saídas que você vai encontrando, assim, de primeiro ter essa coisa mais aberta, de ser um lugar de expressão, e depois, e quando precisa mesmo, encontrar essas outras saídas, porque por aqui é realmente um pouco complicado. Vamos para a próxima. Renata da Silva. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar as 4 mulheres aqui da mesa. As meninas, né, as monitoras, Mariana e Tainá, deram um show de articulação, assim, então super de parabéns. Ontem, Nara, a gente assistiu uma mesa também na CPEX, eu comentei ali no chat, sobre justamente o que eu acho que era o primeiro rapaz que comentou agora, eu não lembro o nome dele, sei se é Mauro, alguma coisa assim, sobre também a história, um projeto também de história de Petrópolis, mas puxando pela ideia de você descontextualizar essa questão da cidade imperial, né, já que os primeiros habitantes foram as pessoas pretas, enfim. Então, foi muito bacana. Vocês podiam se articular. Até coloquei ali o Museu da Memória de Petrópolis, que eles indicaram para a gente seguir. Eu acho que é da Patrícia. Da Patrícia, exatamente. Eu divulguei também o trabalho dela e tudo, né? Que a gente... Muito legal, tem a ver com a questão da microhistória. E a Tati e Tainá, queria parabenizar também demais o trabalho, achei ele totalmente, assim, muito potente, totalmente coerente, desde o início. Acho que eu também sou de artes, né? A gente é da mesma coordenação, só que eu sou de artes visuais, e a gente às vezes vem com ideias muito prontas, assim, sobre a dança, né? Quando se fala em dança, a imagem que a gente formula tem a ver com isso, com coreografia, com alguma dança já pré-estabelecida, e a Tati parte dessa consciência corporal e de você, então, num momento remoto, como a gente está vivendo, você trazer o corpo, né, de novo, e ativar esse corpo, ter consciência dele, e a partir daí, enfim, a dança surge, né, os movimentos vão surgindo. E aí isso tem muito mais a ver com a dança contemporânea, que nem sempre é a imagem né, que a gente pensa quando se fala em dança. E aí, assim, você já falou um pouco sobre isso, mas queria que você comentasse mais, Tati. Vocês, então, não têm preocupação de chegar e ter algo, porque também é outra ideia pré-concebida, né? De ter um espetáculo, alguma coisa assim, no final. Na verdade, o vídeo já é um produto incrível, né? Mas é isso, e deixar os parabéns aqui, foi muito, muito bacana. Para as 4, né? Obrigada. Obrigada, Rê, Obrigada, Renata. Pela pergunta. Sim, temos preocupação, sim, e temos muita vontade, sim, de ter um trabalho final
No início, né, a gente até pensou, não sei, talvez um espetáculo que pudesse acontecer ao vivo, né? Lá no início, mas enfim, a gente vai caminhando por outras possibilidades, né? E a gente vai sim elaborar um trabalho final, né, com esses vídeos que estão sendo feitos de forma assíncrona, né? E a gente vai trabalhar assim com sequências de movimento dançando todo mundo, digamos, igual, junto, mas também com a improvisação, com a criação, né, com outras poéticas, né, do corpo, né, possíveis de ser realizadas, assim. Mas sim, é um desejo, uma vontade. Eu gosto muito de trabalhar com apresentações, né, com esse trabalho da gente mostrar um pouco, né, parte desse processo e da gente poder fazer uma elaboração em cima disso. Então, a gente vai mostrar um fragmento no dia do NAC, gente, dia 11/11, tá? Se inscrevam no dia do NAC, o Núcleo de Arte e Cultura. A gente vai promover um dia inteiro de arte e cultura em todos os campos do Cefet. Então, participem, se inscrevam e a gente vai sim mostrar um trabalho final lá nesse evento. Tá? E quer comentar também sobre isso? E assim, o que eu acho interessante também é que esse processo final ele não está descolado do que é o que acontece nas aulas, assim. Geralmente a gente traz isso na própria aula de trabalhar com determinados tipos de movimento, com determinadas ideias, e depois, na hora de gravar sincronamente e tal, a gente elabora isso, né? Vai vendo como que faz para uma gravação. Mas não está descolado do processo, não é eu vou fazer para ter o trabalho final, já estou fazendo e como que a gente pode aproveitar isso para criar um trabalho final? Que também é uma ideia, né, que vai ter ali o trabalho final, mas a gente não está fazendo para ter. A gente faz e atrela a esse trabalho. Então, acho isso bem legal também de colocar. Essa foi uma possibilidade que o remoto trouxe para a gente, assim, né, desse registro, um registro que o presencial a gente não tinha com tanta precisão, né? Agora a gente tem esses registros de todas as aulas, então a partir desses registros a gente também consegue construir um trabalho final, que foi, por exemplo, o que a gente mostrou hoje, né? Muito bom. Vamos para a próxima e a última, tá bom, gente? É a Samara Carini. Gente, vocês me desculpem que eu esqueci dessa reunião. Não me enforquem. Eu cheguei aqui no finalzinho, mas sinceramente, eu gosto muito de dança. Na pandemia, então, as dancinhas do TikTok acho que foi o que me deixou com saúde mental. Posso dizer que me ajudou porque mexer o corpo me animava. Quarentena não foi fácil para ninguém. Eu creio que para todo mundo foi complicado esse período de ficar isolado longe do mundo. Meu padrasto até fala que eu sou louca porque eu danço TikTok. Sei lá, a maluca já vai dançar. Eu não sou maluca por dançar, eu sou feliz por dançar. Seja porque acho que a dança ela engloba muita coisa. Eu danço para glorificar a Deus, eu danço para poder me expressar. Eu danço quando eu tô com raiva. Eu não vou bater em ninguém. Se eu tô com raiva da minha mãe, eu não vou bater nela. Eu vou dançar para poder, sabe, meu sentimento de ódio sair. Os movimentos que eu vou fazendo, eu vou me esvaziar daquilo. Acho que legal é ver isso. A dança, ela compreende muita coisa. E eu fico feliz de ver. E eu não sei como é que foi a palestra aqui, depois, se eu tiver tempo, eu prometo que eu vou assistir a gravação de vocês. Mas eu creio que foi bom porque falar de dança é você contar, claro, a história, a matéria história, ela engloba muitas coisas. A escravidão, o nazismo, muitos temas centrais. Mas eu não vejo a história tematizar a dança. Uma coisa que, sinceramente, para mim, eu acho muito importante, que também fez muito sucesso. Eu não sei quando foi a primeira expressão de arte de uma pessoa que, vamos supor que o homem rupestre lá atrás pegou e chacoalhou pro lado, o vento veio e ele caiu no chão. Aquilo ali já era uma dança, ele foi dramático. Então hoje a gente enxerga isso, mas lá atrás, esses movimentos dele era algo, vamos supor assim, banal. Ver o jeito que o mundo evoluiu e deu a devida importância a isso, eu não sei quando surgiu a faculdade de dança, mas eu acho que foi muito legal. Não foi do nada a dança tomou um foco, não foi do nada a dança ela teve uma ideia, não foi do nada, não. Eu acho que teve uma pessoa que falou assim, poxa, eu acho que isso aqui, se a gente aderir à sociedade, muita gente vai gostar. E aí a dança recebeu um foco muito grande. A gente dança quando a gente samba, a gente dança quando a gente rebola a bunda, dançando funk. A gente dança quando a gente cai no chão. Que a gente cai, até o nosso cair
é uma expressão dramática de dança. Então você vê que a dança ela engloba muita coisa. Tem aquela pessoa que fala, sou toda dura. Você dançando duro, você está dançando, porque você está fazendo um movimento que para você é estranho, mas para as pessoas que têm um olhar artístico é muito lindo. Então eu queria apenas parabenizar e estou louca por presencial para entrar nesse mundo aí de dança. Eu tenho aula de dança com a professora Flávia Meirelles, e ela, no outro dia, ela colocou ele para dançar na aula, ela ficava debatendo o pé. A professora aí, tem um vídeo dela lá, ela foi andando para bater o pé, e eu quase caí aqui em casa. Meu Deus, como é que essa mulher faz isso e não perde equilíbrio? Foi algo assim, eu gostei muito, foi uma experiência incrível. E eu creio que vai agregar muito no presencial a dança para mim, porque já é algo que eu gosto bastante. É algo que eu acho assim, vocês estão de parabéns mesmo. Obrigada, Samara. Muito obrigada. E, Samara, isso que você está trazendo da história, né? É importante que a gente pense que, assim, o mundo ele é muito grande, né? Então, enquanto essa pessoa que você acha que fez algum movimento lá em algum lugarzinho do mundo estava dançando, provavelmente tinha outro lugar também fazendo. Então, só da gente entender que não existe uma história da dança, né? Existem histórias das danças, né? Então, são múltiplas, são diversas. E tem essa história que, de certa forma, se tornou a história legítima, a oficial, a que é contada, né? Porque o Brasil foi um país colonizado. Então, a gente precisa começar a olhar para essas outras histórias, né? Para essas outras histórias das danças no Brasil. Muito obrigada, Samara, pela sua colaboração. E aí, agora, acho que a Luciana encerra aí para gente, né? Uhum. Parabéns pelas apresentações. Obrigada, Tatiana, Tainá, Nara, Mariana, a todos presentes. E é isso. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. E muito obrigada. A Mariana quer falar.